Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que mais uma vez nos acompanha nessa escola bíblica dominical, onde estaremos comentando a lição de número 4, Missões Transculturais no Novo Testamento. Esta lição é a terceira da tríade de lições sobre missões transculturais. Nós vimos a lição 2, a lição 3 e agora a lição de número 4, que vai falar sobre missões transculturais em o Novo Testamento. Esse que vos fala é o pastor Antônio Dias, somos aqui de Americana e já convido você, se ainda não for, inscreva-se no nosso canal, divulgue, comente, compartilhe e vamos levar a palavra do Senhor até aos confins da terra. Vamos para o comentário desta lição, o que vamos aprender, o que vamos comentar aqui nesta lição. Estaremos falando das eras evangelísticas. Quais são essas eras evangelísticas no período do Novo Testamento? Também, outro ponto, quando Jesus voltará? Eis aqui uma pergunta que é feita desde o princípio. Será que ainda falta levar o evangelho a todas as nações para que ocorra o arrebatamento? Será que é desta maneira mesmo? O que diz a palavra de Deus? Pois bem, é dentro desse ponto que estaremos comentando nesta lição. Para iniciar, nós vamos ver que Deus, um primeiro missionário, foi Deus, quando ele desce e fala com Abrão, lá em Ur dos Caldeus. Ele fala: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ali o Senhor vai fazer 7 promessas para Abrão. E a última delas: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Paulo, quando escreve aos Gálatas no capítulo 3 e 8, ele vai dizer que Deus, prevendo a salvação dos gentios, ele anuncia o proto-evangelho, o primeiro evangelho, a primeira pregação de boas novas a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Posto isso, nós vamos ver que no Antigo Testamento foi a base para que o Novo Testamento crescesse e assim chegasse até nós. Em o Antigo Testamento, nós vimos ali Israel, a rejeição de Israel, quando Deus então passa 5 eras evangelísticas: a era patriarcal, a era do cativeiro, a era dos juízes, a era dos reis, a era do segundo cativeiro e diáspora dos judeus, as 5 eras evangelísticas segundo a missiologia lá do Antigo Testamento. E as 5 eras que ocorre em o Novo Testamento, nós vamos ver a primeira delas, a era dos romanos, a segunda dos bárbaros, a terceira dos vikings, a quarta dos sarracenos e a última era evangelística, na qual estamos nós, é até aos confins da terra. Aí nós vamos fazer aquela pergunta. Há muitos que dizem que Jesus ainda não voltou, porque as nações ainda não foram alcançadas. E nós precisaríamos levar o evangelho a todas as nações, para que somente depois disso, é que o Senhor Jesus Cristo voltaria. O Senhor Jesus, ele deu sinal da sua vinda. E quais são os sinais da sua vinda? Nós vamos ver ali que naquele sermão profético o Senhor ele transmite algumas parábolas, as parábolas do fim. E são 7 parábolas. Naqueles últimos capítulos de Mateus, nós vamos encontrar 7 parábolas do fim. Uma delas, o Senhor vai falar acerca de Israel. E outros já estão falando sobre a vida de Jesus, como essa guerra que está ocorrendo agora ali no Oriente Médio, envolvendo Israel e o Hamas. Pois bem, mas o que diz a Bíblia? A palavra do Senhor Jesus, o Senhor Jesus ele disse: olhai e atentai para a figueira. Nós vamos ver que a figueira aponta para Israel. Lá o Senhor vai falar, a primeira figueira vai falar aquela que estava plantada numa vinha. E o vinhateiro vai falar: mande cortar, porque já ocupa a terra inutilmente.
Mas o vinhateiro fala: deixe que eu a esterque e a escave. Quem sabe, neste último ano ela venha dar fruto. Se caso não der, então mande a cortar. Porque o Senhor havia dito: já está com 2 anos que eu venho buscar figos e não encontro. A outra parábola da figueira, nós vamos encontrar sobre a figueira que secou. O Senhor passa e fala e não encontra figos, porque não era tempo de figos. E o Senhor então amaldiçoa a figueira, e a figueira ela se seca inteiramente. Porque ela perdeu a vida, se já que não produz fruto, então ela morreria. Agora, nós vemos a terceira parábola da figueira. Está falando quando o Senhor diz: atentai para a figueira, quando ela lançar os seus brotos e os seus renovos. Ficai atento, porque estará perto a vossa redenção. A figueira brotando. A figueira aponta para a nação de Israel. Quando nós falamos daquela figueira seca, que o Senhor Jesus fala lá em Marcos, ele registra muito com detalhes, a figueira seca. O que foi a figueira seca? Foi uma representatividade do vale de ossos secos que Ezequiel viu. No capítulo 37 do profeta Ezequiel, ele viu que eram ossos sequíssimos e que à medida que ele profetizava, houve um reboliço no vale, juntou cada osso ao seu osso e levantou-se um grande exército. E agora, quando nós vamos ver a figueira cortada, ocorreu com a rejeição de Israel, que rejeitou ao Messias, e então Israel foi cortado. Foi tirado então do seu lugar, e Jerusalém foi queimada, foi destruído, o templo não ficou pedra sobre pedra que não fosse derribada. Israel passou 19 séculos jogado de um lado para outro, de todos os povos e nações e continentes. Israel foi jogado de um lado para outro e sempre rejeitado, perseguido para não morrer. Mas a semente de Israel ficou semeada em todos os quadrantes da terra. A semente judia ficou ali semeada. E hoje há judeus de todas as nações. Vemos ainda que isso foi um preparativo para o que Deus ainda fará usando a Israel. Vamos adiante. Aí nós vamos encontrar a questão da figueira brotando. A figueira, ela volta em 1947, na Assembleia Geral da ONU, foi aprovado a criação do Estado de Israel. No dia 14 de maio de 1948, Israel toma o seu lugar, toma a posição e assume a posição política, cumprindo-se os 180 dias dado pela Convenção da ONU. Ali começou o último período da figueira? Não, porque nós vimos que lá em Isaías vai dizer que antes que viessem as dores de parto, ela deu à luz, a mulher deu à luz, e ele vai dizer: pode uma nação nascer em um só dia? Pois bem, o compromisso de Deus é com a cidade de Jerusalém. Nós vamos encontrar lá em Zacarias que Jerusalém seria um cálice de tontear a todas as nações. E Israel toma Jerusalém na década de 60, na Guerra dos 6 Dias. Ele toma Jerusalém e a partir dali começa o marco. Israel verdadeiramente assume a sua posição escatológica, a sua posição profética. E agora a figueira, então ela já estava com a semente lançada, com as raízes lançadas, os galhos então cresceram, e hoje é uma figueira que floresce e que já produz fruto. A vinda do Senhor Jesus não está condicionada ao evangelho a todas as nações, né? Não está condicionado a cumprir 100% de todas as nações, porque até creio eu que todas as nações já são alcançadas, já ouviram falar do cristianismo, da Bíblia Sagrada e do Senhor Jesus, já ouviram falar. As nações já ouviram, todas as pessoas do mundo não, mas todas as nações já têm chegado o Evangelho de Jesus Cristo, crendo, recebendo ou não. Mas o Evangelho já chegou a todos os quadrantes da terra. O que está faltando é a manifestação, a vinda do Senhor Jesus como um rapto para tirar a sua igreja da terra. E assim estaremos para sempre com o Senhor. No entanto, a palavra do Senhor, ela segue
como um propósito de Deus, porque o propósito primeiro de Deus foi com Israel. Israel falhou e Deus levanta a igreja como uma nação de reis e sacerdote, como nós vemos lá na 1 de Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, nós somos uma geração, uma nação sacerdotal. Lá em Efésios, nós vamos ver que a parede da separação caiu e hoje nós somos uma só família que confessa o nome do Senhor Jesus. Então, e esta salvação dos gentios já foi profetizada pelo profeta Isaías. E nós vimos aqui, neste quadro, a manifestação dos 7 Espíritos de Deus. O que são os 7 Espíritos de Deus? Primeiramente, nós vamos ver lá em Zacarias, no capítulo 4, e no versículo 10, nós vamos ver no capítulo 3 e também no versículo 9, vai falar dos 7 Espíritos de Deus. Em Isaías capítulo 28 e no versículo 16, nós vamos encontrar: porquanto assim diz o Senhor Deus, vede, assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não será confundido. Quem crê não será confundido. Aqui nós vemos Isaías profetizando acerca da salvação pela graça, salvos pela fé na pessoa bendita de Jesus Cristo, a justificação pela fé. No capítulo 11 e no versículo 1 e 2 do mesmo profeta, nós vamos ver: do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Os 7 Espíritos de Deus. E quando falamos dos 7 Espíritos de Deus, lá na nossa perícope de Isaías capítulo 61, vai falar justamente da presença do Espírito Santo de Deus na vida do Senhor Jesus Cristo. Quando ele lê o profeta Isaías, reproduzido por Lucas, no capítulo 4, versículo 18, 17 e 18, nós vamos encontrar o profeta, ou melhor, 17 a 20, Lucas 4, 17 a 20, que faz parte da nossa perícope. Nós vamos ver aqui: e o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Nós vemos aqui a presença dos 7 Espíritos de Deus na pessoa do Senhor Jesus. Ungido pelo Espírito, é o Espírito da sabedoria, o Espírito de inteligência para curar, o Espírito de conselho para libertar, de fortaleza para dar vista, ou de conhecimento para libertar os oprimidos, de temor do Senhor, que para anunciar tanto as boas novas, como também a santificação em Cristo Jesus. Então nós vemos a manifestação dos 7 Espíritos de Deus. Também nós podemos ver que lá no Apocalipse, nós vamos encontrar no capítulo 1, no versículo 4, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte do que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Também no capítulo 4, no versículo 5 de Apocalipse, do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões, diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Também 5 e 6, no mesmo Apocalipse. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro, como que, havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra.
terra. Quando fala dos 7 Espíritos de Deus, está falando da plenitude, da onisciência, da onipotência, da grandeza de Deus sobre todas as coisas. E Deus, nessa onipotência, nessa grandeza, Ele concedeu isso à sua igreja. E a igreja hoje, ela leva a presença do Senhor Jesus no evangelismo, na palavra de Deus, levando a salvação a todos os povos. Então, as missões nos evangelhos e nos atos dos apóstolos foi Jesus, ele materializou o que fora dito pelo profeta Isaías, e em Atos dos Apóstolos nós vimos a igreja dando seguimento a esta palavra de evangelização. E quando falamos em o Novo Testamento, nós vamos ver que as missões, elas foram cumpridas tanto nas cartas quanto no Apocalipse. Aqui nós vamos encontrar, a partir de Atos 15, um divisor de águas. Porque até Atos 15, o que havia era a mensagem evangelística, a mensagem transcultural da igreja de Antioquia. A igreja de Jerusalém fixou entre os judeus. A igreja de Antioquia foi a igreja gentílica que levou o evangelho, depois da casa de Cornélio, que foi os primeiros gentios a se converterem. Mas a primeira igreja missionária, a primeira igreja transcultural foi a igreja de Antioquia, como veremos nas lições seguintes. No entanto, a partir daqui, da Assembleia de Jerusalém, do capítulo 15, começou a produção literária do Novo Testamento. Primeiramente Tiago, depois Paulo escrevendo às igrejas da Galácia. Aí nós vamos encontrar 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Coríntios, Romanos. Aí nós vamos encontrar a sequência das cartas. Paulo vai para a prisão, as epístolas da prisão, epístolas pastorais, tudo escrita ali pelo apóstolo Paulo. E por fim, na sua última prisão em Jerusalém, ele escreve também a carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo. Vimos também que Hebreus possivelmente foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Não temos assim como afirmar positivamente, mas também não temos elementos para refutar negativamente a autoria do apóstolo Paulo. O que podemos crer que possivelmente tenha sido o apóstolo Paulo quem escreveu. Nós vemos também por volta da década de 50 do primeiro século que João escreveu, ou melhor, que Pedro escreveu as suas cartas, e também Judas. Com a produção das epístolas, com a produção do Apocalipse, nós vamos encontrar aqui o esboço doutrinário para a igreja do Novo Testamento. E agora, nós que estamos na quarta era, ou melhor, na quinta era evangelística do Novo Testamento, ou na 10ª era evangelística segundo a missiologia, estamos nos últimos momentos da igreja na terra para levar a palavra, a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Assim nós não podemos afirmar que esta guerra que está ocorrendo agora em Israel será uma guerra prevista no Apocalipse. Não. O arrebatamento da igreja, quando a igreja sair da terra, então acontecerá o período tribulacional. O que nós estamos vendo é a figueira florescendo, a figueira florida. Nós estamos vendo Israel pronto para dar frutos. Pronto para dar frutos e produzir frutos. Aquela figueira que fora secada, simbolicamente, é uma mensagem escatológica e futurista acerca da nação de Israel, que a rejeição de Israel foi momentânea, como nós vamos ver Paulo escrevendo aos romanos, falando do Israel do passado, no capítulo 9, no capítulo 10, Israel do presente, e no capítulo 11, o Israel do futuro. Nós vamos ver a figueira que fora seca e representativa do vale de ossos secos, lá de Ezequiel 37. Agora ela está reverdecida, está revigorada, agora ela já está com vida outra vez, lançando rebentos, lançando flores, lançando frutos. Estamos vendo o cumprimento da mensagem profética do profeta Isaías, que aponta para a vinda do Senhor Jesus agora.
quando Israel está agora na posição pronto para dar fruto. Nesse período em que a figueira foi cortada, que ela ficou seca, que ela foi espalhada pelo vale do mundo, sofrendo em todas as nações, expulsa de todas as nações, a semente judia ficou espalhada por sobre todo o mundo. Agora, após o arrebatamento da igreja, o que vai acontecer? Deus levantará os 144.000 que pregarão o evangelho de Jesus Cristo durante o período da tribulação. A igreja não estará aqui, porque a igreja estará nas bodas do Cordeiro com Cristo Jesus. Louvado é o nome do Senhor. E depois do final da tribulação, a igreja descerá com Cristo, como Judas escreve. Assim profetizou Enoque, o 7º depois de Adão: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Assim, a igreja não passará pelo período tribulacional. A igreja estará com Cristo. Por isso que o Senhor disse: estarão 2 numa cama, um será tomado, outro será deixado. 2 no moinho, um será tomada e outra será deixada. No campo, 2 no campo, um será levado, outro será deixado. Está mostrando que o Senhor Jesus, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora que ele há de se manifestar, mas a época ele deu sinal. É a figueira florindo, a figueira florescendo, frutificando. É o que está acontecendo com Israel hoje. Inclusive no meio do povo judeu já há um grupo de messiânicos que crê em Jesus Cristo, e nós vamos ver dentro em breve, ouvir a voz, num abrir e piscar de olhos, seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. Assim concluímos a nossa lição lendo aqui as palavras do pastor Wagner Gabi. Ele enviou o seu único filho que, com preço de sangue, pagou o pecado dos homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, constituindo-os seus cooperadores na obra de redenção de toda a criação, decaída e prisioneira de Satanás. Jesus trouxe a liberdade, e a liberdade nós só encontraremos nele, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe e vos guarde, e até a próxima lição, se Deus quiser. Amém.